A todos, bem-vindos aqui aos estúdios da Inquieta. Em parceria hoje com a Economia do Golo, vamos levar até si uma nova rubrica. Vamos falar sobre o europeu e não vamos estar aqui apenas no dia de hoje. Hoje faremos aqui uma espécie de rescaldo àquilo que foi a primeira fase do Euro 2024, não só para a seleção de todos nós, mas também um bocadinho daquilo que foi o Euro na sua globalidade. E claro, também nos próximos dias vamos eventualmente falar também sobre o percurso da seleção nacional. Esperemos que continue no Euro e que passe efetivamente aos quartos de final. E para este programa tenho dois extraordinários convidados, dois extraordinários treinadores, Rui Mota e também André Anastácio, a quem aproveito para cumprimentar e agradecer o facto de terem aceitado este meu convite, não só meu, mas também da Economia do Golo, para estarem aqui hoje connosco aqui à conversa, para falarmos um bocadinho, porque não passa disso mesmo, de uma conversa sobre este Euro 2024 na Alemanha. Vou começar pelo Rui. Rui, muito boa tarde, bem-vindo a este espaço. Olhando para aquilo que tem acontecido neste Euro 2024, parece-me que não há grandes surpresas, muito por força também do facto de terceiro classificado, ou os melhores terceiros classificados, também poderem seguir em frente na competição, algo que não acontecia há alguns anos a esta parte, e claro que isso favorece também aqueles que são os mais favoritos, no fundo, para ganhar este Euro 2024. Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite que me foi feito e também um abraço especial a todos que nos estão a ouvir e a acompanhar neste momento. Sim, este alargamento de equipas que possam ser qualificadas e passar para as próximas fases favorecem, sem dúvida, os mais fortes. À partida, nas fases a eliminar, o mais forte defronta uma equipa, portanto, menos favorita, aumentando aqui a sua possibilidade de chegar mais longe neste torneio. Obviamente que o objetivo sabe-se qual é, portanto, aqui a UEFA tenta potenciar precisamente que as equipas mais fortes sejam nas fases finais, de modo a ter mais visibilidade, a ter mais interesse por parte dos adeptos. E, portanto, passa muito por isto, o alargamento também que se fala para os mundiais, portanto, é a quantidade em detrimento da qualidade. É o caminho que tem sido escolhido pela UEFA. E pela FIFA também, portanto, este excesso de competições, excesso de jogos, sei que isto aqui já pode ser uma próxima pergunta. Pois, mas é benéfica este excesso de jogos. Nós temos visto vários treinadores falar sobre isso, vários jogadores falar sobre isso também, sobre o facto de, daqui a bocadinho, nós não fazemos mais nada senão jogar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, durante 11 meses do ano. Isto é benéfico para os treinadores e para os jogadores? Eu prefiro fazer pouco, mas bem, do que muito e menos bem. E, portanto, aqui o que estamos a ver é precisamente isto. Nós estamos a ver jogadores que chegam a esta fase do campeonato, onde deveriam estar no período já de descanso, o período de férias, e têm que competir a alta intensidade, com uma exigência elevadíssima, porque todos têm uma responsabilidade muito grande de representar os seus países. E estamos a falar de jogadores, sobretudo nas equipas, nas seleções mais fortes. E esses mesmos jogadores estão nos grupos também mais fortes, onde estão em Champions, onde estão nas finais das competições, e fazem entre 50 a 60 jogos por ano, com tudo o que isso acarreta, portanto, deslocações, jogadores que estão nas Champions e nas Ligas Europas e etc. Portanto, têm que fazer deslocações, que por si só é um desgaste enorme, e portanto, tudo isto contabilizado no final da época, retrata um bocadinho daquilo que estamos a ver. Eu penso que há jogadores que estão muito cansados. Há as principais estrelas que parece que estão ali, portanto, num esforço. Não está em causa o compromisso que eles têm com as suas equipas, com as suas seleções, mas sim o não poderem mais do que aquilo que estão a dar. E acho que falta alguma frescura física naquilo no espetáculo que temos vindo a ver. E, portanto, eu acho que tinha faltado aqui alguma espetacularidade neste europeu. Esta pode ser uma das explicações ou um dos pontos que possa, portanto, se possa juntar no estudo que possa vir a ser feito. Mas lá está, é o caminho que se calhar a UEFA está a pretender pautar o seu negócio, porque o futebol é cada vez mais um negócio. Sem dúvida. Mais jogos, mais competições, significa mais dinheiro em prol do espetáculo. Para não falarmos do Mundial de Clubes, que vai acontecer também a partir do próximo ano com 32 clubes. Vamos colocar também o André à conversa. Boa tarde, André. Ainda pegando aqui neste ponto, porque parece-me muito interessante este acumular de jogos dos jogadores e esta falta de espetacularidade dentro deste Euro 2024. Voltando um bocadinho atrás e pegando ainda na minha primeira questão, que tem a ver com o terceiro classificado,
possivelmente também ter acesso, ou quase todos os terceiros classificados terem esse mesmo acesso, só 2 equipas é que não o conseguem, faz com que as equipas mais fortes, depois de ganharem um jogo, eu diria que comecem a entrar num modo mais tranquilo, mais, não diria off, obviamente que não, porque depois de 2 derrotas iria-se fazer aqui muitas contas, mas a verdade é que vencendo o primeiro jogo, e nós vimos, por exemplo, o caso da França, que imediatamente ao segundo faz descansar aí algumas pedras importantes também. Ou seja, isto tudo influencia também aquilo que nós todos queríamos, que é o espetáculo, não só nas bancadas, mas também dentro das 4 linhas. O cansaço, o facto dos terceiros melhores garantirem também a seguida para os oitavos de final, claro que retira a espetacularidade. Agradecer também o convite, mais uma vez estar aqui também presente. Em relação a este assunto, penso que o resumo foi feito e também acabaste de dizer muito bem. Para nós adeptos, para o adepto e para quem está no Euro, penso que é de soltar a haver sempre jogos, porque há sempre jogos, isso é bom. Logicamente que entendo que este facto do terceiro classificado também poder, este alargamento que houve aqui, poderá tirar aqui algum espetáculo, mas por outro lado, do lado do adepto, é ótimo haver jogos. Agora, claro, é estranho não haver jogos durante 2, 3 dias. Esse é um lado. Depois, em termos do jogo em si, em termos do jogo tático, penso que há coisas que mudam e aí é que poderemos fazer a tal análise que o Rui estava a dizer. Só mais à frente é que vamos conseguir fazer um estudo. Penso que o Euro está bem conseguido, temos assistido a espetáculos bonitos. O jogo em si, por vezes, não tão bonito, como foi o caso ontem e outros jogos que tem havido. Mas vamos ver agora nesta fase. Penso que esta fase é que agora começa a ser interessante. Eu costumo dizer um bocadinho a imagem daquilo que é a pré-temporada. Eu detesto a pré-temporada porque não é competição, mas não deixa de ser. Claro. Portanto, é um bocadinho por aí. E agora pegando já nesta fase, tu falaste na França e noutros exemplos, eu gosto de olhar para o jogo de uma maneira do adepto, mas também como treinador. E eu ver uma Inglaterra a jogar com ideias de jogo que não tinha, se calhar, há 2 ou 3 europeus ou mundiais, portanto, aí vê-se também um bocadinho a evolução do futebol. E o jogo está diferente, e o jogo de Portugal ontem foi um exemplo disso, e outros mais também. E vamos pegar nesses jogos de Portugal, são 3, nesta fase regular, vence os dois primeiros, perde o jogo de ontem, mas se pegarmos no primeiro jogo, e se pegarmos no jogo de ontem, são 2 jogos muito característicos e idênticos. O resultado não é, obviamente que não, mas a verdade é que a forma de jogar do próprio adversário acabou por ser idêntica, quer da Chequia, quer também no de ontem com a Geórgia. E isto fez com que Portugal sentisse muitas dificuldades nesses 2 jogos. Ou seja, Portugal terá pouquíssimo tempo agora para os oitavos de final, porque eu acredito plenamente nestes oitavos de final. A Eslovénia vai tentar replicar aquilo que foi feito pela Chequia e também pela Geórgia, com um bloco baixo, uma equipa muito mais fechada, mais aguerrida, mais agressiva sobre o portador da bola, sendo que Portugal tem muitas dificuldades em penetrar essas linhas muito fechadas. Para mim, para André, sim. Sim, penso que ontem se calhar perdemos a oportunidade de testar um bocadinho, ou então a ideia que quisemos passar era uma ideia que talvez vamos jogar com os 3 centrais. Mais do que isso, as dinâmicas, os jogadores em causa, penso que foi um mau teste, de facto, e pronto, há que olhar para esse teste e há que perceber que vamos enfrentar um adversário que se calhar nos vai querer causar os mesmos problemas que tivemos com a Chequia, ou que tivemos ontem com a Geórgia, em que tinham 40, 50, 60 metros nas nossas costas para correr, com um bloco muito baixo, praticamente com 10 jogadores ali muito perto, e nós vamos ter que ter uma variedade de soluções muito boas. Mas eu costumo dizer que às vezes é a bola que anda e não tanto os jogadores, e ontem muitas vezes olhámos para o jogo em termos táticos, independentemente de ser os 3 ou os 4 a jogar atrás, nós tivemos muitas vezes mal posicionados, e ao estarmos mal posicionados fez com que o nosso jogo não fluísse. Essa é a maneira que eu olho para o jogo de ontem. Claramente, individualmente, houve jogadores que não estiveram bem, e certamente no próximo jogo vão estar, ou serão outros, e penso que foi hoje que li qualquer coisa desse género, por isso é que há os titulares e por isso é que há os suplentes. Penso que Portugal, todos os que lá estão, têm qualidade e já provaram mais que uma vez, penso que foi um dia mau, e certamente caberá ao Roberto Martínez escolher o melhor 11, e acredito que vamos conseguir ultrapassar este adversário. Rui, claro que todos os treinadores e todos os selecionadores têm, eu diria que um 11 quase típico, quase base, mas qualquer jogador que seja convocado, quer seja pela seleção, quer seja pelo clube, enfim, tem que se sentir e tem que chegar ao jogo para jogar.
para ser titular. Depois o treinador é que saberá e vai colocar lá no quadro quem vai jogar ou quem não vai jogar. Mas todos os jogadores têm que lá estar para serem titulares, senão eu diria que não vale a pena ir. Sem dúvida. Apesar de que, por exemplo, estamos a falar da Eslovénia, e a Eslovénia, pelo aquilo que eu ouvi ontem, apresentou o mesmo 11 nestes 3 jogos. Até porque precisava, não é? Também ou seja, eu acho que também tem de haver a compreensão também por parte dos jogadores, que nem sempre é fácil, e sobretudo em algumas idades, de entender que o meu colega está melhor do que eu. E, portanto, ele pode dar uma resposta melhor do que a minha e aceitarmos isto de uma forma muito natural, porque faz mesmo parte. Claro. Há alturas em que eu estou melhor, outros está o meu colega e, portanto, as coisas acho que são feitas assim. Cabe aqui, como é lógico, ao treinador, portanto, gerir todos estes momentos, todos estes egos, fazer também entender aos jogadores que há momentos assim, mas sem dúvida que quando nós estamos a falar de uma seleção como a portuguesa, em que temos, e felizmente nestes últimos anos, um lote, eu diria, de 50 jogadores com muita qualidade, e portanto até a própria convocatória dos 26 foi difícil, porque houve nomes que ficaram de fora. Sim, e homogéneo, muito parecidos uns com os outros. Sim. E será, desculpa interromper, e será diferente o contexto de clube e o contexto de seleção? Em termos dessa gestão do treinador, achas que é igual? Desculpa. Força. É diferente, é diferente. Eu já estive, portanto, contexto de clube e contexto de seleção. Nós, quando estamos a falar no contexto de seleção, portanto, estamos a falar dos melhores. Eu recordo-me do jogo, no final do jogo contra a Turquia, em que o Vitinha foi considerado o melhor jogador. O discurso que o Vitinha tem com 23 ou 24 anos é de um líder. E depois falou da Dalot e tem um discurso também de líder. E depois falou, penso que foi o Bruno Fernandes, e portanto também é um discurso de líder. Ou seja, porque aqueles são os melhores dos melhores, é a elite. E portanto, eles para estarem numa seleção como a portuguesa, eles têm que ser os melhores nos seus clubes, claro, e têm que ser os exemplos e os líderes também nas suas equipas. Quando nós estamos a falar no contexto de clube, portanto, aqui é um bocadinho diferente, nós temos 3 ou 4 líderes no clube, portanto, numa equipa, os capitães, os jogadores mais exemplares. Temos outros que estão num processo ainda de afirmação, portanto, de adaptação ao futebol sénior, outros em final de carreira, portanto, há ali uma mescla diferente. Na seleção, a diferença é mesmo esta, a meu ver, portanto, são os jogadores que têm que ter um compromisso muito grande. Antes não há demasiados líderes com ideias completamente diferentes umas dos outros. Isso, precisamente, o treinador aqui tem que ser inteligente na convocatória que faz. Portanto, eu, por acaso, ainda ontem, e no final do jogo, e cada um de nós tinha a sua opinião, por isso é que o futebol é tão rico. Exatamente. Eu estava a observar, e até estava a comentar com alguém próximo, de que, quando foi com o Scolari no Euro 2004, o segredo das seleções, muitas vezes, é aproveitar o sucesso dos clubes, quando isso é possível. Eu recordo-me que nós, em 2004, no primeiro jogo contra a Grécia, em que perdemos 1-0, apresentámos um 11 em que tinha pouquíssimos jogadores da estrutura do Mourinho, na altura, equipa que estava a vencer tudo. Campeão europeu. E depois, no segundo jogo, ele já pegou naquela estrutura, que penso que eram 6 ou 7 jogadores dessa mesma estrutura do Porto, e aproveitou esses e juntou mais 3 ou 4 jogadores. Portanto, e a partir daí, a exibição e os resultados foram completamente diferentes. A Alemanha já fez isso com o Bayern de Munique, portanto, a Espanha fazia muito com o Barcelona e o Real Madrid. E, portanto, Portugal hoje em dia tem um bocadinho mais essa dificuldade porque as nossas estrelas jogam fora. Portanto, estão um bocadinho espalhados por essa Europa fora. Falta-nos aqui, precisamente, ter aqui 5 ou 6 jogadores que sejam num só clube e que ajudem o selecionador com essa fluidez de jogo, que era aquilo que estávamos também a falar, que é isso que eu ontem senti, que, portanto, quando nós falamos na falta de rotinas, não quer dizer que elas não existem, porque elas existem, portanto, elas estão lá. Mas depois o que nós sentimos, aquelas sensações que nos transmitem a confiança ou geram dúvida, é que precisamente não houve a fluidez deste jogo. Como já não tinha havido no primeiro jogo, e é isto que nós depois transportamos para o próximo jogo. Portanto, contra a Eslovénia, como é que irá ser? Há aqui uma dúvida, portanto, e é tudo isto que o selecionador, e é por isso que ser treinador não é fácil, apesar de às vezes todos acharmos que é, e nós também, contra adeptos, também às vezes também achamos que é, mas é precisamente isto que ele agora, e pegando um bocadinho no jogo de ontem, Roberto Martínez tem que ser inteligente e, portanto, tem que transformar o menos positivo ou o negativo em força. Portanto, tem de canalizar isto para uma perspectiva daquilo que foi. Recordo-me, por exemplo, do jogo contra a Chequia, em que, independentemente da exibição, havia ali uma tarefa ou duas, um objetivo ou dois. Obviamente que era ganhar, mas depois o discurso dos jogadores no final do jogo foi: não sofrermos golos como tínhamos sofrido até então.
nomeadamente contra a Croácia. Exatamente. E, portanto, quase todos os jogadores tocaram nesse ponto. Quer dizer que, eu vendo de fora, aquilo que eu deduzo é que o selecionador, internamente, Passou esta mensagem. passou-lhes uma tarefa. Ou seja, que ultrapassou um bocadinho a exibição. A exibição não foi tão conseguida, valeu pelo resultado, mas aquele ponto e outro, e aqueles que ele entendesse, foram corrigidos. E, portanto, ele pegou em algo menos bom, já o tinha preparado, preparou um cenário, o pior cenário que poderia acontecer, ou um cenário menos positivo, que acabou por ser positivo com o resultado, mas com, precisamente, aqui o alcance desses objetivos, dessas tarefas, que foi, naquele caso, não sofrer golos como se tinha sofrido contra a Croácia. Isso também é ganhar dentro daquilo que é a ótica do próprio treinador, a ótica do próprio selecionador. André, ainda pegando aqui no jogo de ontem, este ruído que se faz sentir ainda hoje, e muito ruído, ao longo de todo o dia, sentimos isso mesmo na comunicação social, nos adeptos, enfim. É benéfico para a seleção ou não? Até porque Roberto Martínez ontem ainda disse que era benéfico. Esta derrota aconteceu, é verdade, mas que acaba por ser benéfico e vai dar mais força já para o jogo de segunda-feira frente à Eslovénia. Acreditas que é mesmo benéfico ou é? Para nós. Ou eram as palavras que Roberto Martínez tinha mesmo que dizer no final daquele jogo? Se nós virmos o discurso dele, tem sido coerente nesse sentido. Já os últimos jogos de preparação, foi neste sentido. Foi que tínhamos os aspectos a corrigir, como acabou de transmitir, e certas tarefas que foram sendo implementadas, e eu acredito que nunca é benéfico, mas que, como dizia o Scolari, são jogos mata-mata. Portanto, daqui Portugal é favorito, Portugal sabe o seu real valor, basta olhar para o banco, e os jogadores que jogaram ontem certamente sentiram a falta de alguns dos jogadores que nós já falámos aqui, do Vitinha, etc., do Bruno Fernandes, o Leão, portanto, e a equipa é um todo, e a equipa sendo um todo, ontem, como falámos, se taticamente não estivermos bem, se os jogadores em si também não estiverem bem, porque o ser humano é um só, e tanto, há dias em que nós não acordamos bem, ponto final, parágrafo, e ontem foi um dia mau, em que no primeiro minuto sofremos um golo e depois tudo o resto não fluiu. Portanto, houve coisas estranhas. Acredito que as cabeças estejam já limpas hoje, que o dia foi aproveitado, que já fizeram uma análise do que correu mal, e o foco tem que ser naquilo que é o jogo com a Eslovénia, e acredito que vamos estar na nossa maior força. André, vamos à globalidade deste Euro. Alguma seleção que tem surpreendido pela positiva? Eu diria que nos últimos anos, nos últimos 12, 16 anos, e parece-me que a Espanha aparece a um europeu não se assumindo na sua totalidade como favorita a vencer o europeu. Mas a verdade é que é a única seleção que acaba com a fase de grupos com 3 jogos, 3 vitórias. Sim. Eu apostei em Portugal e confio plenamente que ainda vamos a tempo. Penso que as exibições não têm sido aquelas que de facto todos nós queríamos, mas depois vemos, eu vejo a própria Inglaterra, que falava há pouco, a Espanha, portanto eu vejo seleções com muita qualidade. Olhando assim, para mim ontem a Geórgia eu não conhecia, foi uma equipa que eu gostei, porque tentando olhar para cada jogo numa forma de aprendizagem também, porque se nós somos treinadores nesse sentido também temos que olhar para o jogo, ensinou-nos alguma coisa em termos de organização defensiva, em termos de transição ofensiva, portanto, agora uma equipa que me tenha assim dito muito neste Euro, não. Eu vou um bocado ao que o Rui disse. Os jogos têm sido jogos atrás de jogos, e acho que por vezes são jogos a mais, em termos daquilo que nós, treinadores, queremos olhar para o jogo, muitos jogos não bem conseguidos. Mas... Rui, há aqui grupos que foi, como disse o André, no mata-mata já, porque é verdade que o mata-mata começa apenas na sexta-feira, mas tivemos aqui um grupo em que todas as equipas, todas as seleções terminaram com 4 pontos e foi necessário fazer-se um leque para já não se foi a tempo da moeda ao ar, porque caso contrário ainda seria necessário lançar-se essa mesma moeda como acontecia nos anos 60 e 70. Mas a verdade é que tivemos aqui grupos muito, mas muito equilibrados, que se calhar à partida nós olhávamos para o grupo e não colocávamos aquelas equipas todas no mesmo patamar pontual. Sim, sem dúvida. Houve o equilíbrio, mas também eu acho que tem aqui havido, apesar dessas equipas que estamos a falar, e nesse grupo acho que até eram mais ou menos equilibradas, há outros grupos que não são teoricamente tão equilibrados e que acabaram por ser. E eu levo um bocadinho aquilo que estávamos há pouco a falar. Portanto, eu há aqui 2 ou 3 seleções que para mim têm sido uma desilusão. Por exemplo, a França no primeiro jogo a mim desiludiu-me bastante.
Mas o que eu senti não foi tanto na sua qualidade de jogo, na sua ideia, foi mais precisamente na tal frescura física que eu não vi em certos jogadores. E em determinados momentos senti que, portanto, houve ali essa mesma frescura física que não houve. E depois as suas estrelas, portanto, também não estão num rendimento de 100%. Vejo claramente o Mbappé, que não está a 100%, sim. Portanto, vê-se que aquela explosão que tanto o caracteriza não sai de uma forma muito natural, sai a espaços. Griezmann também acho que está muito cansado. Pegando a Inglaterra, acho que há ali uma falta de ideia de jogo que não consigo caracterizar. Portanto, vejo ali 11 jogadores com muita qualidade, mas depois não consigo identificar o modelo de jogo. E depois tinha havido boas surpresas. A parte de Portugal, obviamente, pelo coração, eu acredito sempre. E, portanto, enquanto português, acredito sempre e ponho a emoção à frente da razão, nesse caso. Mas, obviamente, e começámos há pouco a falar, as sensações deixam-nos aqui alguma dúvida. Portanto, se até o primeiro e o segundo jogo nos deu aquela estrelinha de campeão no primeiro jogo, porque fazem-se umas substituições um bocadinho tardias, portanto, todos criticámos aqueles 4 minutos e saiu na vitória. Mas corre bem. E depois com a Turquia, o que é? E, portanto, e nós, se calhar, treinadores, ficámos a... Então, isto nos livros diz que temos que fazer antes, não é? E é feito naquele momento e deu resultado. Por isso, o melhor método de bola é o que resulta. E o nosso selecionador tem-nos habituado relativamente ao sistema tático, vai alterando. Desde que ele assumiu a seleção, não é só de agora, portanto, no europeu, mas na qualificação, sim. O sistema tático foi sempre alterando. As nuances... Mas é benéfico isto? É o modelo de jogo que ele tem, portanto, são as ideias de jogo que ele tem e é isso que ele está a trabalhar, portanto, cada um tem as suas ideias. Nós depois, à posterior, podemos dizer se... No final do europeu, podemos tirar as nossas conclusões. Até porque quando estamos a falar na fase de apuramento, em que a seleção faz 12 jogos, por exemplo, e outros 14, mas a verdade é que, mesmo que erres 1 ou 2, há sempre tempo para recuperar. Tu perdes no europeu, num jogo de mata-mata, acabou, vais para casa. O que é certo é que ontem foi a primeira derrota de Martínez. Verdade. Oficial. Oficial, sim. Em jogos oficiais é o primeiro jogo. Exatamente. E, portanto, o que é certo também é que em 10 jogos teve 10 vitórias na qualificação. Exatamente. Algo inédito. E o que é certo é que nós qualificámos-nos ao segundo jogo da fase de grupos do europeu. E o que é certo é que estamos muito habituados a isso, não é? Sim, sim. Ou seja, se nós formos pela parte da razão, a parte mais fria da análise que estamos aqui a fazer, os números funcionam todos para o selecionador e, portanto, dão-lhe razão. Se formos para a parte mais emocional, daquilo que nós queremos ver uma equipa sempre em cima do adversário, com 30 oportunidades de golo e a marcar 5 ou 6 golos. Posse de bola e por aí fora, é por isso. Mas ontem tivemos 70%. Sim. Aí não... Sim, sabemos é que no futebol atual isto já não é tão possível, porque nós ontem observamos a Geórgia, em que tem o jogador que marcou o golo, portanto, não quero correr aqui o risco de estar a dizer o nome dele, porque são nomes muito complicados. Número 7. Mas é um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 80 milhões e que joga no Nápoles, e portanto é uma das mais-valias daquela equipa, e que foi campeão há 2 anos atrás. Portanto, na Geórgia, portanto, todas as outras são os calores deste Euro, não é? Já trabalham muito bem, já têm jogadores a jogar em campeonatos muito competitivos, os próprios treinadores também já são treinadores que, ou estrangeiros ou mesmo locais, portanto, que já têm uma escola bastante boa e, portanto, estamos a falar de tempos completamente diferentes daquilo que era há umas décadas atrás. Pois é, isso mesmo é isso que eu ia dizer agora. Nós aqui há 20 ou 30 anos atrás, quando olhávamos para, e sem desmerecer nenhuma das seleções e nenhum dos países, nós olhávamos para o Luxemburgo, para o Liechtenstein, para o Cazaquistão, para a Geórgia, e estávamos a olhar e quantos vamos marcar. Hoje já não é assim, as equipas já trabalham de forma profissional. É verdade que de vez em quando ainda surge um resultado ou outro desnivelado, porque é aquele dia que tudo corre bem e tudo corre mal à outra seleção. Mas, no fundo, todas as seleções já têm equipas altamente profissionalizadas, equipas que jogam competições europeias. Tivemos o caso, até esta época passada, uma equipa das Ilhas Faroé consegue eliminar, durante 3 eliminatórias nas eliminatórias europeias, equipas que nós hoje olhávamos e assim, isto era impensável há 10 anos atrás. Mas hoje isto acontece. E, portanto, estas equipas já têm valor. E não é, como nós pensávamos, que é a Geórgia, ou é a Eslovénia, ou é o Luxemburgo, ou é... Não, isto é muito difícil vencer estes adversários, André. Mas ontem em Portugal também criou muitas oportunidades de golo.
Penso que o contexto todo foi um dia não, porque eu recordo-me de estar a ver o início do jogo e achei que aquilo estava a demorar um tempo que nunca mais começava o jogo, e o tempo que eles passaram no túnel, eu estava ali ansioso por começar o jogo, eu só via a cara de medo do guarda-redes da Geórgia, também não me arrisco a dizer o nome, e a olhar para o Ronaldo e perceber que o Ronaldo ia jogar, mas a verdade é que nós entramos em campo e o jogo fluiu para 1-0 para eles, portanto, e cada vez que eu senti foi nestes 3 jogos de Portugal que muitas vezes isto teve perto de nos acontecer, como nos últimos jogos, que à mínima coisa o adversário consegue nos ferir, e isso é o lado que eu tenho receio. Mas eu acredito que ontem, se Portugal tivesse que vencer, vencia. Portanto, normalmente é assim. Nos jogos em que nós temos que vencer, vencemos. Ontem houve esse tal. E a Geórgia encarou bem a tarefa que tinha para o jogo. Encarou precisamente aquilo e podíamos ter perdido por mais, como também podíamos ter vencido. Porque o jogo deu... Tivemos uma arbitragem também que não beneficiou nada ao futebol. De penalti, parece. Mas lá está. Evidente. Mas é estas coisas. Se calhar, num jogo diferente... Era diferente também. André, brincando, a decisão. brincando aqui um bocadinho, Portugal está apurado, mas olhamos para o lado em que ficou do lado esquerdo no mapa dos jogos dos oitavos de final. Eu diria que mais valia ter empatado os 3 e ter ficado do outro lado do que ter ficado no mesmo lado que a Espanha, que a Alemanha, que a França e com Portugal também. Portanto, vai ser um europeu extremamente complicado para a nossa seleção. Sim, mas é jogo. Eu penso que este jogo vai nos dar outra imagem e penso que são jogos diferentes. Agora, à medida que os jogos vão evoluindo, é um bocado que também, como outras competições, nós olhamos se calhar para a Liga dos Campeões a partir dos quartos finais, olhamos para a Liga dos Campeões de outra forma. Nós comparando, por exemplo, há bocado falava-se da França, aí eu acho que o nível deste Euro esteja um pouco abaixo, mas agora estes jogos é que vão mostrar totalmente quem é quem e olhando para a França que jogou aquele Mundial com a Argentina, a final, que foi uma final espetacular, não é? Portanto, não é o mesmo Mbappé, lá está a frescura física que ele falava, é essa, e portanto cada jogo é um jogo e eu acredito que agora o Euro vai começar agora, honestamente. Rui, o Euro começa mesmo agora? Esperamos que sim, mas nunca podemos esquecer o que está para trás, até porque há coisas que foram muito bem feitas. Sim. Até para aprender, não é? Sim. Nós estamos aqui com um pequeno trauma, digamos assim, de recente do jogo de ontem. É isso mesmo. Em que, e pegando no que o André estava a dizer, portanto, na frieza dos números, nós temos as nossas oportunidades. E o Dalot teve 2 situações de golo que ofereceu 2 grandes defesas ao guarda-redes georgiano. O Ronaldo tem uma na segunda parte em que com a baliza completamente escancarada faz o remate com o pé esquerdo que ia parar no fundo, claro. E a bola bate na cabeça com o jogador de costas da Geórgia, portanto isto exatamente. No lance normal a bola parava lá dentro. Claro. Agora falando daquelas sensações, que há pouco estávamos a abordar esse tema, é que, lá está, ficámos aqui com como é que teria sido? Como é que teria sido com outro 11? Agora, o grande objetivo parece-me foi atingido, porque o objetivo do selecionador ao preparar este jogo foi com os olhos nos oitavos de final. Claramente foi assim. Ele, obviamente, no final disse que não, portanto, estava a preparar o jogo, que era um jogo que iria apresentar a melhor equipa para aquele jogo, etc. Mas era a melhor equipa para aquele jogo, tendo em conta o principal objetivo, que era dar frescura aos jogadores nucleares. E, portanto, nós, seguindo esta frieza, e temos também que fazer esta análise, o que é certo é que conseguimos aqui 9 dias de descanso, portanto, para os jogadores mais nucleares, que ontem também não jogaram, e acredito que isso tem o seu peso e poderíamos, contra a Eslovénia, apresentar aqui um 11, como é óbvio, muito mais forte, muito mais fresco e esperemos nós com a fórmula vencedora, porque, como o André dizia muito bem, isto agora nos jogos de mata-mata é decidido por pequenos pormenores, a tal questão da sorte que também existe, porque pode haver um penalti no início do jogo, uma expulsão, um cartão amarelo, alguma coisa que... uma lesão, qualquer coisa assim, mas, portanto, seguindo toda uma lógica, Portugal, quando afronta equipas de igual para igual, portanto, e poderosas também, geralmente consegue também atingir níveis de superação que nos traz bons resultados. Por isso, e esperemos que isso já contra a Eslovénia seja possível e que o caneco possa vir para Portugal. Rui, falaste há pouco da razão, falaste da emoção também. No jogo de ontem tivemos 2 jogadores que mantiveram a titularidade. O Diogo na baliza, sendo que é uma posição que normalmente os selecionadores e treinadores não gostam muito de mexer, porque é preciso dar confiança ao próprio guarda-redes, mas depois tivemos a questão do Cristiano Ronaldo. E eu parece-me que aqui a razão
não estará do lado do selecionador, porque, no fundo, eu acho que ele queria mesmo colocar Cristiano a descansar. Mas, ao lado da emoção, que é o jogador que pode ser o único na história a marcar em tantos torneios consecutivos, o mais velho de sempre a marcar num europeu, e, portanto, esta emoção, o selecionador também tem que estar atento a ela, e eu parece-me que foi por aí a colocação do Cristiano em campo no dia de ontem. Eu parece-me que, acima de tudo, são tidas conversas diárias do selecionador com todos os jogadores. Quando falamos do Ronaldo, estamos a falar do líder, da estrela maior do grupo e de alguém que tem um currículo que fala por si só e tem que ser lidado, não vou dizer de uma forma diferente, mas de uma forma especial, digamos assim. Se Ronaldo estava e se mostrou motivado para fazer o jogo, nós temos que jogar com esse lado mental também. Portanto, porque o lado mental muitas vezes ultrapassa o lado físico. Claro. Eu posso estar muito bem fisicamente, se mentalmente não estiver muito bem, eu sinto-me muito cansado. Eu posso estar cansado fisicamente, mas se mentalmente eu estiver muito motivado, se calhar a minha resposta vai ser muito mais positiva. E penso que aqui, a jogar com tudo isso que estavas a questionar muito bem, Ronaldo, com esses números que pode atingir, com alguns recordes que pode quebrar, com colocar o seu nome ainda mais na história e sendo à partida, reforço aqui, o seu último europeu, porque poderá não ser, e podemos ter Ronaldo com 43 anos a fazer mais um europeu, e pode ser possível, porque já vimos que é capaz de tudo. Eu acredito muito neste jogador, porque é um exemplo a todos os níveis, consegue o que mais ninguém conseguiu, e é um líder, e é um exemplo, portanto, a seguir. Mas pegando em tudo isso, eu penso que foram tidas essas conversas, e o selecionador jogou com isso também com ele, e daí tê-lo posto de início, pegando em todos esses pontos que com certeza foram discutidos em privado com o jogador. Sim, não tenho dúvidas nenhumas, mas ainda assim, André, olharias mais para o lado emocional também do que propriamente para o lado da razão? Não sei, honestamente. Não é fácil, não é? A vontade do atleta diz muito. Acredito, por exemplo, vendo a gestão que foi feita com o Pep, que vem de uma lesão e que faz 2 jogos extraordinários, foi considerado por todos um dos melhores. Não é que o Ronaldo não tenha sido, e eu acho que o Ronaldo até um certo momento estava a fazer uma boa exibição, depois, obviamente, optámos por fazê-lo descansar, mas eu acredito que foi esse lado da conversa diária entre o atleta e o jogador, e o treinador, neste caso o selecionador. Eu prefiro ter o Ronaldo em campo, eu preferia ter tido os melhores em campo. Se calhar se ali mais uma ou duas peças tivessem sido diferentes, o jogo teria sido outro, mas lá está. Porque nós só damos confiança quando vencemos. Não vale a pena estar a falar do Diogo e a dizer que o Diogo foi para dar confiança e manter os níveis, porque certamente com 1 minuto de jogo ele disse porque é que eu não fiquei lá fora, claro, e está a jogar o Rui Patrício ou outro. Isso a gente não consegue prever, nós não conseguimos prever isso. Mas, e há questões que só com o trabalho diário e o relacionamento, portanto, ao minuto com os jogadores, é que eles têm respostas, têm dados que nós não temos. Portanto, da mesma forma que nós, quando estamos com os nossos grupos de trabalho, nós dispomos de informação que quem está no exterior também não a tem. E, portanto, temos também que dar aqui sempre uma margem maior quando fazemos estas análises, porque eu quero acreditar, e é visível, temos um selecionador com provas dadas, e portanto, à partida tomou, como é óbvio, aquilo a melhor decisão para o coletivo, mas acima de tudo para o jogador. Antigamente é que era assim, sofreu-se gol, aqueceu-se mal. Hoje em dia já não existe, é que eles quase nem vão ao campo aquecer. É que entrou-se mal, aqueceu-se mal. A culpa era do preparador físico, ou do treinador adjunto. Isso já não existe, não é? Mas não existe mesmo? Eu não sei, está aqui a pessoa se calhar indicada para falar nisso. Então podemos pegar nas declarações do selecionador belga, neste último jogo, foi muito crítico a este Euro 2024, pela logística, pelo facto da sua equipa ter demorado muito mais tempo a chegar do hotel até ao estádio, de ele ter dito que o autocarro ia a 20 ou a 30 km por hora, que era o limite de velocidade dentro da localidade, que parou em todos os semáforos vermelhos que apanhou. Não estão habituados no mundo do futebol atual, mas a verdade é que na Alemanha isto acontece, claro. E ele chegou mais tarde ao estádio, e o tempo de aquecimento foi muito mais curto do que o habitual, e daí eu não lhe vou dizer desculpa, mas podemos utilizar este termo para o resultado menos positivo no final dos 90 minutos, que acabou por empatar o jogo e cair para o segundo lugar do grupo.
Nós, os problemas, temos que encontrar soluções. É o trabalho dos treinadores. Obviamente que, se isso aconteceu, pode de alguma forma interferir com o estado mental, digamos assim, de todo o staff. Porque quando estamos a parar em vermelhos e à partida temos que ter via verde para chegarmos tranquilamente ao estádio, isso, como é óbvio, pode ali interferir. Mas lá está. Eu já me aconteceu e recordo-me de um caso, quando estava no Moreirense, em que íamos jogar fora, houve mudança de hora, portanto, nesse período. Na altura, portanto, foi um pormenor que escapou a quem estava a fazer o planeamento, o plano semanal, e, portanto, nós quando chegámos à concentração, já estava na hora quase do jogo. Apercebemos-nos de que a hora não tinha sido, portanto, ajustada para o novo horário, e chegámos em cima da hora do jogo, portanto, claro, e chegámos lá, fomos ao campo 6, 7 minutos, entramos no balneário, nem pude palestrar e ganhámos 4-0. Vale a pena. Ou seja, e depois isto aqui leva-nos aqui àquela questão de que, mas o que é válido? Pois é isso. É lógico que, obviamente, eu estou a dizer isto, aqui a exagerar, a extremar um bocadinho a situação. Nós temos os planos ideais ou as condições perfeitas ou mais indicadas para atingirmos o sucesso, atingirmos o melhor rendimento, obviamente. O selecionador, quando se calhar pagou nisso, é porque já poderia estar ali de alguma forma, não sei, com o saco cheio, como dizem os nossos colegas brasileiros, e de alguma forma explodiu ali naquele momento, porque pode ter também muita pressão, pode estar também menos protegido, não sei se é o caso ou se não é, mas portanto, nós só quando estamos dentro da estrutura é que sentimos que somos mais ou menos protegidos, temos as melhores ou melhores condições, pode ter sido o caso, não sei, mas mais uma vez, quando surgem problemas, nós temos que rapidamente encontrar soluções e de algo menos bom temos que transformá-lo em algo positivo e temos que pegar no vermelho e transformá-lo no verde. E, portanto, o papel é sempre este e portanto, cabe-nos a nós, treinadores, ter essa tarefa e essa função. Claro que sim. André, para avançarmos para o fecho do programa, vamos olhar para os oitavos de final. Já falamos aqui de Portugal-Eslovénia, esperemos todos nós que a equipa das esquinas siga em frente para os quartos de final, mas há aqui alguns jogos que me saltam à vista, obviamente, que pela sua dificuldade, não há jogos fáceis, são todos jogos difíceis, obviamente que sim, mas salta-me imediatamente o Suíça-Itália e também o França-Bélgica, que parecem dos jogos extremamente complicados e equilibrados para ambas as 4 seleções, e portanto, será aqui uma prova de fogo para a França e também para a Inglaterra, para se quiserem seguir em frente neste europeu, porque se assumiram também como candidatas a vencer este mesmo europeu. Aliás, todas as casas de apostas, antes do início do europeu, dava a Inglaterra como altamente favorita, seguido da França. E, portanto, tem aqui 2 provas, mais do que de fogo, se quiserem seguir para os quartos de final. A nível individual são 2 equipas fortíssimas. Se nós falarmos, se calhar, que Portugal tinha 50 para escolher, eles se calhar têm mais. Logicamente são diferentes. Mas sim, penso que espero muito da França e também, como eu disse, penso que ainda está a começar. A Inglaterra, do pouco que eu vi também, penso que, mesmo concordando um pouco com o que disseste, que em termos de modelo e de ideia, ali, mas individualmente são fortes e já se percebeu que é uma Inglaterra que não tem nada a ver com o kick and run de antigamente, não é? E que é mais um bocadinho a ideia do Pep ali mais perto e poderá ser um candidato, mas vou mais para a França do que para a Inglaterra, se tiver que escolher. E tu, Rui, também olhando para estes jogos que estão escalonados dos oitavos de final, jogos dificílimos, todos, mas olhas também para estes 2 como os jogos mais difíceis entre as 2 seleções, ou olhas, por exemplo, uma Espanha-Geórgia, com uma Geórgia com um bloco baixo e uma Espanha com muita posse de bola, mas com muita juventude, vai ser difícil também penetrar as linhas, como a Alemanha-Dinamarca também, com um jogo dinamarquês muito aguerrido, mas com uma Alemanha também forte fisicamente, vai e a jogar em casa. Obviamente que é claramente favorita, mas olhas para estes jogos com que olhar também para estes oitavos de final? Neste antes, em que estamos aqui a fazer... Claro, é mais fácil, não é? Algumas previsões, obviamente que há aqui seleções que nós, à partida, damos ali um 70-30, não é? Ou 60-40 e entendemos que são mais favoritas.
por diversos motivos, nomeadamente, geralmente, as individualidades possam Surgir. fazer a diferença. E são precisamente jogos em que a tal superação pode ser, portanto, é mais alcançável por parte das grandes vedetas, portanto, dos Mbappés, dos Kanes, do Phil Foden, portanto, deste tipo de jogadores que estão habituados a jogar, portanto, na exigência máxima. Lamentavelmente já não vamos ter o rendimento. Phil Foden, que por razões familiares abandonou o estágio da Inglaterra. Penso que iria voltar, foi Voltou? o nascimento do Ok. filho, que Exatamente. ausentou-se por Mas 3 ou então 4 já, dias. já voltou. Então, Penso que iria já voltar a tempo. Vamos ter um jogador fantástico. Sim, sem dúvida. Mas gostava de fazer aqui um parênteses, que era esse jogo da Alemanha-Dinamarca. A Dinamarca tem sido das seleções que mais me surpreendido tem até o momento. Tem jogado muitíssimo bem, muitíssimo organizado. Joga com uma equipa grande, joga com uma equipa que quer bola, quer ter a iniciativa de jogo, quer mandar no rumo dos acontecimentos. Tem uma ideia muito bem estruturada, está muito bem escalonada. Tem jogadores que, nomeadamente Yulman, que nós conhecemos muitíssimo bem, está a fazer um europeu muito acima da média. O Højbjerg e o Eriksen, portanto, à frente destes dois que estão ali, portanto, a dar o equilíbrio e a dar a tal criatividade tática para que o Eriksen possa ter Exatamente. essa liberdade e menos preocupações defensivas, está a ser uma seleção que me está a surpreender. Obviamente com os jogadores, digamos assim, com todo o respeito, de uma segunda linha. Portanto, não são aquelas vedetas que nós estamos habituados e estávamos agora a referir. Portanto, não tem um Mbappé, não tem um Kane, não tem... Mas é uma seleção que, pelo todo, está a valer muito. A Alemanha, acho que está ali com alguma falta ali eu não vou dizer de identidade, mas não parece que seja ali no seu melhor, apesar de jogar em casa e tinha esse ponto. Mas penso que falta claramente um número 9, como teve em outros momentos, portanto, aquele jogador que está no top 5 mundial, portanto, está carente desse jogador que é decisor, que é um jogador que nos jogos equilibrados é o tal que faz o golo, portanto, enquanto o outro jogador se calhar remata ao poste e ela não entra, o goleador remata e a bola entra, e portanto, portanto, estou a fazer esse foco nesse Alemanha-Dinamarca, vamos ver porque haverá uma surpresa, portanto, neste europeu. E vamos ver qual será a seleção de surpresa, qual será a seleção que vai até às meias, que não é uma dessas Franças, uma dessas Inglaterras, não é um Portugal, uma todas Espanha. do mesmo lado, pois é. E portanto, eu se tivesse que apostar as minhas fichas, colocava na Dinamarca, porque gostei bastante daquilo que eles têm vindo a fazer, mas claro, é o que nós temos vindo a dizer, portanto, equipas com bloco baixo, com futebol menos atrativo, no mata-mata podem fazer um golo no jogo, tudo pode acontecer. Portanto, tudo pode acontecer favoravelmente a eles, como aconteceu com a Grécia no Europeu 2004. Para Portugal, Anastácio, é seguir em frente já. Sim, seguir em frente. Essa é a ideia que todos nós queremos. Ainda não conseguimos olhar já porque o jogo foi ontem, não é? Não conseguimos perceber ou prever o que é que vai acontecer em termos de jogo, em termos de equipa. Acredito que o melhor 11 vai estar presente e eles vão ser capazes de nos... O facto de Portugal ter aqui alguns dias para descansar é benéfico também para a seleção. Sim, penso que sim, lá está, é o que falávamos, é sempre mais fácil sobre vitórias, penso que o jogo de ontem já se apagou, já se está a pensar claramente no próximo adversário, no próximo jogo, os jogadores vão estar frescos, isso é o mais importante, e se estejam frescos fisicamente e mentalmente é o que nós queremos para eles, porque qualidade temos. Ontem faltou um bocadinho de tudo, porque o Portugal que nós somos e o coração que nós temos e a razão que nós temos, faltou isso também no jogo, aquela reação à perca da bola, aquele querer sempre, e por isso é que a Geórgia nos venceu, porque se nós tivéssemos que vencer, se calhar teríamos colocado esse extra que faltou ontem, na minha opinião. Quero agradecer ao Rui, quero agradecer ao Anastácio e lançar-te já o convite também, na próxima semana, após os 4 jogos dos oitavos de final, todos os jogos dos oitavos de final, voltarmos aqui ao estúdio para debatermos esses mesmos jogos e olharmos já para a ronda seguinte deste Euro 2024 na Alemanha. Portanto, está o convite lançado e, portanto, é só depois voltarmos aqui ao estúdio para debatermos. Por isso, muito obrigado, Rui, muito obrigado, André, pela vossa presença. Nesta presença que foi um bocadinho mais abrangente, tentamos falar um bocadinho deste Euro, das seleções sensação, daquelas que estão menos bem, da passagem
aos oitavos de final. É verdade que havia muito para comentar neste primeiro programa, sendo que o próximo já nos focaremos apenas na eliminatória, neste mata-mata da seleção portuguesa frente à Eslovénia e também as demais seleções que estão nestes oitavos de final, abrangendo depois, fazendo aqui uma pequena ponte para aquilo que serão os quartos de final deste Euro 2024. Este é um programa em parceria com a Economia do Golo, que me lançou também este desafio, a Rádio Inquieta e também a Economia do Golo, que voltarão então na próxima semana, na próxima terça-feira, para mais um programa, aí com o rescaldo deste mata-mata, deste Euro 2024, que queremos que Portugal siga em frente, vença a Eslovénia, marque encontro nos quartos de final e que no final, lá para o dia 14 de julho, possamos estar todos aqui ou quiçá na Alemanha a celebrar juntamente com os jogadores da seleção das esquinas a levantarem o caneco. É esse o nosso anseio. Até lá, um forte abraço.